Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai dar continuidade no Weber e a gente vai começar com um conceito, que ele usa, que é o tipo ideal. E o que seria, esse tipo ideal? Bom, para a gente entender um pouco mais, é importante lembrar que ele tem uma obra chamada Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E para o Weber, nesse tipo ideal que ele trabalha, ele tem uma teoria de que as civilizações que adotaram a religião protestante se desenvolveram, se evoluíram mais economicamente do que as sociedades que continuaram com uma religião católica. Então, para ele, essa teoria aí que ele explica do tipo ideal, desse sentido do avanço econômico, ele acredita que o protestantismo, ele leva a uma sociedade a querer, e poder ser mais desenvolvida economicamente. Claro que se a gente pegar, por exemplo, a Itália, que é um país extremamente católico, e é super desenvolvido economicamente, essa tese do Weber cairia por terra. Mas ele traz um bom argumento, e ele tem uma gama de informações interessantes que ele tenta, explicar no seu livro. Bom, essa é a primeira parte, que ele aborda a questão das sociedades protestantes, e da busca, pelo mercado, da busca pelo lucro. Não à toa ele remete, às reformas protestantes ocorridas no século XVI, Lutero, Henrique VIII e principalmente o Calvino, que traz aquela teoria da predestinação, onde o homem nasce, já predestinado ao sucesso, ao fracasso, ao céu ou ao inferno, e para ele o que levaria, ao status de céu, ao avanço, seria exatamente o trabalho. Então ele crê muito nisso, e ele crê que as sociedades capitalistas elas se fundam, primeiramente, e principalmente nas ideias, e nos princípios religiosos. Ele mesmo depois coloca, que quando se perde, um pouco desses valores religiosos, como que ele explica, na questão protestante, e se começa a se pensar muito na vida mundana, nos bens materiais, esse lado religioso se perde. Porém, esse lado religioso, do protestantismo, ele é muito forte para embasar, para fundamentar uma lógica capitalista do qual ele acredita e defende, principalmente em cima aí, do contexto que ele vive, do século XIX, aí, principalmente nos finais do século XIX e início do século XX. Ok? Então seria um pouco dessa ideia aí que a gente tinha que trazer, do Weber, essas convicções, principalmente no campo religioso, para tentar trabalhar uma explicação em relação ao avanço, de determinadas sociedades nos aspectos econômicos. Bom, ainda nesse módulo, de Weber, a gente vem para o Brasil e traz uma abordagem do Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda, que inclusive morou na Europa e teve contato, com a obra do Weber. Ele é um grande leitor de Weber. Sérgio Buarque, que faz parte, da tríade da década de 30, juntamente com Caio Prado Júnior e o Gilberto Freire. Sérgio Buarque de Holanda vai escrever um livro, Raízes do Brasil, e exatamente no capítulo 5, ele traz um conceito, o homem cordial. E o que seria esse homem cordial, para o Sérgio Buarque de Holanda? O homem cordial nada mais é do que o espírito do brasileiro, aquele espírito de cordialidade, de receptividade, da grande família, dessa família aí que é a base, da colônia. Bom, aí um detalhe, que ele foi mal interpretado logo em seguida, por relacionarem esse homem cordial a um exemplo de bondade, O homem cordial como um homem generoso, até porque a palavra, cordial, de coração. E o Sérgio Buarque teve que, quando ele reescreveu, na sua próxima edição, ele tentou fazer uma correção, exatamente tentando explicar o que ele queria dizer com isso. E ele quis dizer exatamente que é esse espírito, de cordialidade, de família, que atravanca as ideias do Brasil, principalmente no campo político,
porque não consegue se separar, né, o público do privado. Então, para o Sérgio Buarque de Holanda, nessa questão, se a gente trazer para os dias de hoje, né, seria um político, né, pensando não numa esfera pública, mas sim numa esfera privada, né, numa questão familiar e tudo mais. A gente vê muitos exemplos disso, né, quando a pessoa não consegue exatamente separar, né, esses campos, o que para ele acaba saindo muito caro, né, para um país, no caso o Brasil. Então seria um pouco essa ideia, né, de homem cordial, que ele inclusive diz que é uma contribuição, né, para a civilização brasileira, né, esse conceito, né, que ele aborda aí tão fortemente no sentido de entender, né, que a família brasileira, né, o homem cordial, né, a questão do patriarcado, né, da família. Então, um pouco dessas duas contribuições que a gente tinha para a aula de hoje. Espero ter contribuído um pouco com vocês aí. Um forte abraço.